Olá, meu nome é Fernando Henrique Neves, sou aluno de pós-graduação da FAO UNB. Vou apresentar o seminário Perspectivas na Evolução das Estruturas, da disciplina Evolução da Forma Estrutural, coordenada pelo professor José Sanches. Então, o tema desse seminário são artigos do International Conference on Structure and Architecture. É uma conferência, um congresso internacional que relaciona estruturas e arquitetura. Então, vamos fazer análise de alguns artigos desse congresso. Então, o objetivo desse seminário é analisar as possibilidades e perspectivas na evolução das estruturas. Os temas selecionados são os tópicos do Congresso Internacional. Dentre esses tópicos, optou-se por selecionar temáticas de interesse da pesquisa de cada aluno. As temáticas de interesse dentro da minha linha de pesquisa são relacionadas a estruturas de madeira. Então foram selecionadas as seguintes temáticas do congresso: Timber Structures, Crafting, Spatiality Exploration with Components and Connections for Spatial Architecture Structures. Então, dentro dessa temática foram analisados 17 artigos, sendo 10 artigos com a temática Crafting, Spatiality Exploration with Components and Connection for Spatial Architecture Structures e 7 artigos com a temática Timber Structures. As palavras-chave dentro das temáticas de interesse da minha linha de pesquisa são Plywood Structures, CLT, Cross-Laminated Timber, Joint, Prototype e Parametric. Então, a minha linha de pesquisa basicamente trabalha com prototipagem, fabricação digital, utilizando-se placas de compensado laminadas, placas de madeira laminadas. Então foram selecionados, com essas palavras-chave, foram selecionados 3 artigos que entendeu-se mais apropriados para a linha de pesquisa a qual estou desenvolvendo. Então esses 3 artigos são Optimization and Shaping of Determinate Frame Structures, que trata basicamente sobre a otimização da forma de pórticos estruturais de madeira. O segundo artigo é Making of Pringle, Hybrid Structure from Equitangential Bending Active, Wooden Frame and Minimal Surface Rope Net. Então é uma estrutura em formato de Pringle que objetiva ter uma forma estrutural autêntica com o mínimo uso de material por meio das madeiras dobradas, chapas de madeiras dobradas. E o terceiro artigo, The Process of Rocking CLT into a Hot Cabin. Então, é basicamente esse artigo relatando o processo de se criar uma cabana, ou seja, um prédio pequeno, uma edificação pequena, para utilizando-se da técnica de CLT e cortes por meio de máquina CNC. Então, o primeiro artigo analisado, intitulado Optimization and Shaping of Determinate Frame Structures, trata de um método de otimizar formas estruturais, melhorando sua performance e reduzindo os materiais, realçando assim a qualidade arquitetônica. Então, o objeto de análise desse artigo são estruturas de pórticos de madeira. Então, primeiramente, o artigo faz uma abordagem geral sobre o conceito de estado de tensão e rigidez das estruturas. Então, para isso é importante compreender as propriedades mecânicas dos materiais, no caso em questão da madeira. Então, a madeira tem uma rigidez relativamente alta em condições de pequenas cargas, porém deforma-se mais facilmente. Então, por essa razão, a madeira geralmente é definida pela limitação da sua deflexão, ou seja, da sua deformação.
Então é preciso entender essas propriedades, dominando esse entendimento da deflexão, dos limites de deflexão da madeira, é possível alcançar assim uma forma estrutural considerada ótima, né? O artigo faz referência à forma ótima estrutural, ou seja, é aquela que objetiva maximizar o uso do material, provendo resistência e rigidez apenas onde necessário, ou seja, minimizando a quantidade de material requerido. Para isso, o material é geralmente disposto de uma maneira que maximiza a inércia da seção, dispondo o material longe o suficiente da zona da linha neutra. Ou seja, se nós imaginarmos essa figura ao lado, aqui está demonstrando onde estaria a linha neutra, é onde os esforços de compressão são zero e os esforços de tração também são zero, ou seja, onde muda os esforços, a direção dos esforços. Então, baseado no comportamento mecânico das estruturas comuns, pode-se utilizar-se diferentes funções para se atingir a forma de elementos estruturais. É, no entanto, né, se a gente avaliar se ainda na fase de concepção da estrutura, essa estrutura ela pode ser sólida ou treliçada, ou seja, uma estrutura indeterminada. Assim, para se atingir formas ótimas estruturais em estruturas determinadas, deve-se utilizar um método estatístico, né, a partir do diagrama do momento fletor. É esse o método que esse artigo explora. Então, enquanto o conceito de ótimo desenho estrutural tem existido há muito tempo, os recentes avanços na manufatura digital e computação têm otimizado a maneira de efetivá-los fisicamente. Então, é possível otimizar por meio da computacional, equações computacionais, o uso do material. Então, é possível estabelecer estatísticas para estudos de momento fletor, de formas de momento fletor, para se entender melhor essa forma ótima estrutural, para se alcançar essa forma estrutural. Então, aqui nós vemos nessas imagens, segundo o autor, esse projeto foi feito utilizando-se dessa abordagem. Então, os pórticos de madeira, eles têm um desenho que estuda o aproveitamento máximo, ou seja, a forma estrutural ótima, de acordo com os diagramas de momento fletor, esforço cortante, né? E essa forma ela foi cortada, cortada utilizando-se ferramentas digitais, né? Com uma máquina CNC, por exemplo. Então aqui cada pórtico eles têm o seu desenho de acordo com as suas tensões que estão sendo aplicadas, suas forças e carregamentos de cada pórtico. Então o método em si explora o potencial e impacto de formas estruturais em determinadas estruturas. A metodologia é chamada de Hinge Method. Permite deduzir a forma em estruturas estatisticamente e controlar a forma direcionando o momento fletor. Então, para isso, foi utilizado alguns softwares, como por exemplo o software Grasshopper e o Rhino 5, e também um plugin de análise estrutural chamado Caramba. É, de uma maneira simplificada, então, o método é composto pela análise combinada do diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante, e a tensão máxima permitida, conforme demonstrado na fórmula abaixo. Então, nós vemos a fórmula que foi utilizada. As variáveis, então, são a força cortante, o momento fletor, a tensão máxima admitida e a espessura do elemento em questão, a sendo analisado. Então, utilizou-se essa forma em conjunto com os softwares para se ter uma análise estatística das diferentes situações, diferentes possibilidades da forma estrutural. Então, continuando a definição do método, a forma do momento fletor e do diagrama de esforço cortante influenciam na forma final do elemento estrutural. Ao invés de modificar a forma do elemento estrutural e interagindo com o momento fletor para encontrar o equilíbrio,
Por esse método, a distribuição do momento fletor é controlada nos pontos de zero momento fletor. Então, foi feito dois estudos de caso. Primeiramente, um caso simples, só uma viga apoiada em três apoios, com carga distribuída de maneira assimétrica. E o segundo estudo de caso é um pórtico 2D, com carga vertical e horizontal, e com um vão principal de 16 metros. Então, os resultados dos dois estudos de caso demonstraram que é possível economizar material e a distribuição dos momentos resultou em uma estrutura mais leve. Então, no caso simples, que é a viga apoiada em três pontos, o momento fletor inicialmente era de 20,6 kN por metro. Então, alterando a forma de acordo com a distribuição dos momentos, o momento fletor foi atraído para o centro da viga, e isso requeria uma viga de maior profundidade. Curiosamente, o projeto que resulta nas menores quantidades de material corresponde à distribuição de momentos muito próximo à das vigas prismáticas padrão. Ou seja, nesse primeiro estudo de caso, a viga prismática padrão, ou seja, de seção retangular e forma prismática padrão, ela é a que resultou numa melhor distribuição de carga, uma melhor forma estrutural mesmo. Porém, no segundo estudo de caso, no caso dos pórticos, é, a metodologia mostrou ser mais eficiente. Ou seja, através de uma análise estatística dos momentos fletores e das forças cortantes, junto com os softwares que foram utilizados para o método, foi possível criar um novo desenho, além desse desenho prismático, fazer uma nova análise. Esse daqui é um desenho prismático, nós vemos com os ângulos retos, uma figura ortogonal. É, ou seja, com esse método foi possível analisar outras formas estruturais, nesse caso minimizando os momentos, esforço cortante, e até chegar nessa forma considerada ótima, ou seja, em que os momentos fletores e esforços cortantes não são os mínimos, mas são considerados adequados de acordo com essa forma que resulta numa menor quantidade de material. Então aqui se obteve uma redução de 10% de material com relação a essa forma inicial. Então esse é o método utilizado nos estudos de casos. O segundo artigo, intitulado Making of Pringle Hybrid Structure from Equitangential, Bending Active, Wooden Frame and Minimal Surface RoadNet. Esse artigo é um artigo com uma pesquisa experimental, onde é avaliada essa estrutura em Pringle, que nós vemos aqui nessa imagem logo abaixo. Ela foi criada para um concurso de coberturas tensionada para uma praça em Guatemala. Em suma, o artigo parte da seguinte questão: é possível criar uma solução com mínima superfície com sua forma ativa curvada, dobrada, por meio da forma em Pringle? Então, a pesquisa experimental divide-se nas seguintes partes. Primeiro, foi feita uma revisão teórica sobre essa forma em Pringle, sua forma ativa curvada em madeira, a busca pelo uso mínimo de material na superfície, a aplicação de propriedades do material e detalhamento, e o processo de instalação e montagem, e a análise estrutural disso tudo. O experimento da estrutura em forma Pringle foi proposto pelo pesquisador Phil Shazad e estudantes da Universidade de Innsbruck, na Austrália. Então, os autores defendem que a estrutura ativa dobrada basicamente segue suas curvas elásticas, ou seja, suas capacidades de deformação que podem ser previstas. Assim, a geometria resultante da forma ativa dobrada é auto-organizada, ou seja, a forma não é diretamente projetada pelo desenho, e sim pelo resultado do seu estado de equilíbrio e de suas forças. Ou seja, o espaço em si é criado justamente por essa superfície dobrada, pelas propriedades que essa superfície tem de se moldar. Assim atinge-se uma forma estética e forma estrutural eficiente, que seguem o caminhamento das forças.
O experimento teve como princípio, então, a construção da estrutura feita com uma fita de madeira dobrada formada em seu perímetro. Então, nós vemos aqui na imagem ao lado essa fita de madeira dobrada formando, criando essa forma que ele titulou de forma Pringle. A análise estrutural do experimento mostrou uma deformação não linear e verificou que, interligando o topo e a base dessa forma, com cordas, encontrava-se um maior equilíbrio das forças. Então, nós vemos aqui a análise estrutural, né? E nós vemos que interligando, ele demonstrou que interligando o topo com a base por meio de cordas, essa forma estrutural alcançava um maior equilíbrio. Então, toda a estrutura em fita que percorre o perímetro da forma foi construída em chapa de madeira compensada de 6 milímetros, aparafusada em camadas. E foram estudadas então as propriedades do material com relação à resistência de tensão e o peso próprio da estrutura. Então, nós vemos aqui abaixo essa tabela que demonstra que a espessura das chapas, o volume, ou seja, o peso próprio desse material, e a resistência à tensão na última coluna aqui desse material, dessa tabela, coluna dessa tabela. Então, para a estrutura em malha que interliga o perímetro da estrutura, estudou-se a utilização de cabos de aço ou cordas, mas optou-se pelo uso de cordas, primeiramente pelo baixo esforço de tensão exigido e segundo pela facilidade de montagem da malha e também pelo baixo peso próprio do material, que seria a corda ao invés do cabo de aço. Para o processo de montagem, foi construída uma fundação com placas de compensado, com uma planta triangular, conforme nós vemos aqui na imagem ao lado, e formato levemente esférico invertido. Essa fundação e base da estrutura elevava-se do solo e criava um banco também para que os usuários possam sentar embaixo dessa estrutura. Toda a estrutura foi montada sem a utilização de equipamentos mecânicos, ou seja, apenas com mão de obra humana, esforço humano, para levantar essa estrutura e depois tensionar ela com as cordas e ela ficar toda estruturada. Então, as conclusões são as seguintes: validou-se a hipótese da coexistência de uma dobradura ativa e uma estrutura perimetral e superfície mínima. As malhas em corda servem como uma membrana tensionada, suportando a estrutura de concha contra o seu peso próprio e outras cargas verticais. O terceiro artigo trata de um projeto de construção de uma cabana na montanha em Norway. Então, a estratégia adotada foi criar uma lógica estrutural com um número reduzido de diferentes trabalhos e tarefas para montagem. A estrutura foi resolvida com o uso de uma máquina CNC para cortar as placas CLT, Cross Laminated Timber, que são aparafusadas junto com uma dupla curvatura, formando uma forma única de casca. Então, o artigo ele defende que a teoria arquitetônica concentra-se na classificação, interpretação e julgamento da arquitetura em si, ou seja, no resultado, e não propriamente no processo. O objetivo desse artigo, então, é justamente avaliar o processo de concepção e execução da arquitetura. O autor defende que a criação arquitetônica nunca é uma produção autônoma, e sim um produto de múltiplos parâmetros, instalados como as ideias, a motivação, os custos, a organização, a competência da equipe, o material, a funcionalidade, o local, a montagem dessas estruturas, pessoas envolvidas, e tudo isso é interconectado, onde cada parâmetro irá resultar um desenho final que é materializado, propriamente dito. Então, esse projeto ele foi feito para uma organização sem fins lucrativos, com o objetivo de incentivar a prática de trilhas em montanhas. Então, a montagem dessa cabana seria feita também por voluntários.
a construção deveria ter um custo baixo, então esses parâmetros que ele está colocando aqui é o que ele acabou de dizer anteriormente. Ou seja, são vários parâmetros aqui para esse projeto. Então, o custo, a montagem feito por voluntários, dificuldade de acesso. O projeto também tem que prever resistência a fortes cargas de ventos e carga da neve. Então, todo esse processo foi documentado nesse artigo. Então, um arquiteto e um engenheiro que desenvolveram esse projeto, eles acordaram que a forma deveria ser similar a uma rocha. Então, o princípio, o conceito do projeto já foi esse inicialmente, dessa forma pouco convencional, porque também não queria pouco convencional para os parâmetros de construção, mas também uma forma que não se destaca na paisagem, né? E também eles acreditam que essa forma teria maior capacidade de resistir à carga de vento e de neve. Então acordaram também de explorar essa forma complexa, devido também às habilidades que o engenheiro e o arquiteto possuem com programas paramétricos e a utilização de scripts. Ou seja, nesse tipo de construção, que é basicamente uma construção, uma fabricação digital, a utilização de scripts é utilizada para se produzir os componentes que fazem parte dessa construção. Então, o custo de execução também eles foram financiados por meio de doações de companhias locais e organizações por meio da criação de um vídeo publicitário para promover o projeto. Então, foi feito um vídeo aqui tem os croquis nas imagens ao lado, o croquis da concepção do projeto, né? E uma maquete virtual. Então foi feito todo um vídeo com relação a esse projeto, ou seja, uma promoção desse projeto. E as empresas, as companhias locais se sensibilizaram para ajudar a financiar a construção desse projeto. Então, o processo do projeto. Basicamente, partiu-se da evolução daquele desenho conceitual. O arquiteto e o engenheiro optaram por criar estruturas sem balanço, então no projeto conceitual as estruturas estavam levemente em balanço. Acordaram em reduzir a área de vidro, melhorando a eficiência do material como um todo e tendo menos conexões. Então, o processo de detalhamento se deu da seguinte forma. Primeiro foi modelada aquela forma conceitual no software Rhino, e a superfície foi convertida em uma malha triangular suavizada. Então nós vemos nessa imagem ao lado que já é um primeiro processo, a conversão dessa forma em uma malha. Foi feita a malha suavizando e diminuindo o número de painéis e foi dada preferência por painéis hexagonais nessa malha. Então a superfície foi planificada utilizando-se um outro software para então partir para a fabricação das peças. O processo, as peças foram fabricadas com painéis Cross-Laminated Timber CLT de 80 milímetros. Também optou-se por essa espessura, por uma redução de custo que o projeto exigiu. E esses painéis foram cortados com uma máquina CNC, ou seja, máquina controlada numericamente por computador. E a junção entre elas se deu por parafusos, né? Aí o modelo foi simulado em softwares para ver a ação dos ventos e a carga de neve. Então foi feito também um levantamento criterioso do local para que as peças fossem produzidas pré-fabricadas na cidade e transportada para o local. Então assim foi feito esse levantamento para entender onde se encaixava a base dessa cabana, dessa estrutura, como ela se encaixava no terreno. E a montagem propriamente dita da concha levou apenas 4 dias. Aqui nós temos as fotos da estrutura em si, simulada com a carga de ventos, a estrutura numa malha com painéis, né? E o processo de montagem e de transporte. Então, as conclusões desse artigo foram as seguintes. A ideia de Viollet-le-Duc, que é um grande arquiteto intelectual
anterior ao modernismo, ele, dentre outras teorias, dizia que usar metáforas para inspirar projetos arquitetônicos inéditos deve se utilizar de metáforas para inspirar projetos arquitetônicos inéditos. E a noção de Frampton, de que há uma tendência de usar a natureza como referência principal ao descrever a arquitetura morfológica, é exatamente o que aconteceu no caso da cabana em questão. Então, né, nesse projeto de cabana, o local, as habilidades do engenheiro foram pré-requisitos cruciais para a realização de um design não convencional. Ou seja, eles utilizaram-se de diversos parâmetros, utilizaram-se de formas complexas, mas é porque tinham conhecimento e habilidade para manusear softwares que permitiram essa fabricação digital, permitiram essa análise estrutural. Então, esse foi um pré-requisito também para esse design não convencional. Por fim, como conclusão geral dos artigos, a gente pode dizer que os artigos convergem na busca de uma forma estrutural autêntica e econômica que por si só possui elevado valor estético, né? Esse é o princípio da forma estrutural mesmo. Para se alcançar esse resultado, é preciso conhecer as leis físicas e naturais que reagem à estrutura. Ou seja, no caso da madeira, é preciso compreender as propriedades mecânicas, físicas, é, e também preciso compreender as leis, ter um domínio também, caso queira, formas complexas das ferramentas atuais que existem para se construir, para se produzir elementos arquitetônicos. Então, cada material possui propriedades específicas que precisam ser compreendidas para se alcançar a estética da forma estrutural. O processo projetual de estruturas é uma combinação de intuição e de técnica. Por fim, também podemos dizer então, avaliando aqui os três artigos, é que a madeira laminada possui um grande potencial para ser utilizada em pórticos e, com auxílio de novas tecnologias, ter um desempenho propício para se atingir a otimização do material e o equilíbrio das forças, que foi o primeiro artigo que nós vimos que foi feito um método de combinação estatística com as variáveis momento fletor, é, é, momento cortante e para se e diversas formas estruturais, analisando diversas formas estruturais para se obter uma forma ótima, ou seja, minimizando o custo de material e equilibrando as forças. E a madeira laminada, no segundo artigo, nós podemos observar que a madeira laminada dobrada pode ser aplicada dentro do princípio de cascas e formas ativas, atingindo uma ótima estética e uma otimização dos materiais. E no terceiro artigo, as placas de CLT podem ser cortadas por máquinas CNC, ou seja, controladas numericamente por computador, para se alcançar formas complexas e com auxílio de software proceder uma análise mais rápida sobre as cargas que atuam na forma estrutural. Ou seja, como a análise estrutural seria de difícil compreensão nessa forma complexa, dominando-se esses softwares, essas tecnologias de informações, é possível a gente ter uma análise mais rápida e explorar melhor essas formas complexas. Por fim, agradecer ao professor José Manuel Morales Sanches, que coordenou essa disciplina, pelos conhecimentos transmitidos referente à forma estrutural, que isso permitiu, sem dúvida, uma nova visão aos estudantes e pesquisadores de arquitetura. Também gostaria de agradecer às colegas do programa, Monice, Cristina e Sara Moura, por apresentarem ideias e comentários pertinentes nessa pesquisa sobre evolução da forma estrutural. E por último, agradecer ao professor Dr. Neander Furtado pelos conhecimentos transmitidos na linha de pesquisa de prototipagem e fabricação digital. Obrigado.